E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem, graças a Deus? Eu estou muito bem, graças a Deus. E é o seguinte, cara, hoje eu quero falar algo que chega a ser muito sério no nosso meio. Cara, que é julgar as pessoas pelo que você não conhece, saca? Eu acho que isso é um problema. Por exemplo, às vezes, cara, nós aprendemos que o ser ateu te remete a uma situação de um vazio, de você não ter o sentido na vida e morrer. Tá, cara, ainda que parcialmente nós tenhamos essa realidade, nós não podemos julgar ou definir uma humanidade em um padrão que nós aprendemos, saca? Eu acho que é importante que nós possamos diferenciar as coisas. Porque, cara, existem pessoas que são felizes sem Jesus, né? A gente tem que concordar. Existem pessoas que vivem bem sem a vida do evangelho. De fato, é uma vida normal. Só que a realidade é que a vida, quando nós caminhamos mediante o evangelho, é uma vida maluca, cara. Uma vida de altos e coisas incríveis que acontecem conosco, coisas que nos animam, coisas que nos entristecem, coisas que nos fortificam, coisas que nós precisamos entender que existem pessoas que vivem bem sem Jesus. Nós precisamos aprender a respeitar a diferença ou a individualidade das pessoas. Por exemplo, se uma pessoa tem depressão, é falta de Deus. Tá, parcialmente é uma falta de Deus, por falta de atenção, falta de amor, isso, aquilo. Só que a ideia, cara, é que a depressão, ela consiste muito mais do que isso, vocês estão me compreendendo? Não necessariamente é falta de Deus. Um exemplo, os discípulos, os apóstolos, eles tinham depressão, vocês estão me compreendendo? Em depressão, essas coisas não é falta de Deus. Nós precisamos, cara, parar de pregar e colocar rótulos nas pessoas. Que as pessoas, cara, elas não podem ser definidas por aquilo que nós acreditamos que elas sejam. Porque elas continuam sendo pessoas, elas não são um animal. Eu acho que o meio evangélico, o religioso em si que leva essas coisas, é o que trata as pessoas como um animal, como um bicho, até que eles se convertam. Quando eles fazem parte do meio que eles estão, aí que eles viram seres humanos. Mas não é assim que funcionam as coisas, cara. Eu acho que nós precisamos compreender que as pessoas continuam sendo pessoas, mesmo não fazendo parte do nosso ciclo social, do nosso meio social, sabe? Nós precisamos compreender que existem pessoas diferentes de nós mesmos, pessoas que vivem filosofias diferentes da nossa. E é interessante, cara, nós praticarmos o evangelho como Jesus praticou. Você nunca vai ver Jesus colocando rótulos nas pessoas. Por exemplo, você é assim porque você não tem isso, cara, e por causa disso você vai pro inferno, você vai perecer pelo que você tá sentindo. Um exemplo, quando os discípulos, eles encontram com um cego ou um paralítico, se eu não me engano, não me lembro muito bem, mas o certo era eu ler, mas enfim, eu não vou trazer essa leitura pra vocês agora. E, se eu não me engano, Pedro chega em Jesus e fala: mestre, quem foi que pecou? Os seus pais ou ele? E Jesus fala: ninguém pecou, mas isso aconteceu para que o reino fosse manifestado, né? Então, Jesus, ele quebrou aquele rótulo que aquele discípulo estava colocando sobre esse paralítico, esse cego. E é algo que nós precisamos praticar. Não é porque uma pessoa divide com uma realidade sua que você, cara, tem que colocar um rótulo ou você tem que colocar um pré-julgamento. Não é assim que funciona. Existem pessoas que vivem bem sem Jesus. Mas eu quero que você entenda que se você acredita em Deus, quero que você entenda que se você faz parte de um meio cristão, não religioso, um meio cristão, eu quero que você entenda que isso não é uma desculpa para você viver sem praticar os ensinamentos de Jesus, porque, cara, isso não é um passe livre. Eu tô falando que a ideia é eu tratar pessoas que não estão no nosso meio como pessoas, mas isso não quer dizer que elas estão salvas. Elas estarão salvas a partir do momento que elas se arrependerem dos seus pecados e, cara, e creem em Jesus. Então, se você não vive conforme a existência de Deus, você não acredita em Deus, logo você não está salvo, entendeu? Então isso não é uma desculpa para você viver sem um motivo empírico com relação à palavra. Então, acho que isso é interessante. Então, Gustavo, você está dizendo que a minha salvação é pela minha obra? Não, eu estou falando que a sua salvação é pela sua fé. E se você não vive de acordo com a sua fé, você não crê. É exatamente isso que eu tô falando. Então, eu espero ter sido bem claro com vocês. Então é isso aí, cara. Quando você for pregar, conheça sobre o assunto. Quando você for conversar com alguém, quando você for, cara, falar de Jesus pra alguém, busque a compreender a realidade dessa pessoa, o que ela vive, saca? Alguns vivem mal, outros vivem bem. Então, cara, não coloque rótulos nas pessoas. Seja como Jesus. Ao invés de colocar rótulos, quebre esses rótulos. É isso aí. Eu acho que é o que eu tenho pra passar pra vocês hoje.
Não julgue uma pessoa porque ela é gay, porque ela é ateia, porque ela não acredita em Jesus ou porque ela não pratica o que Jesus fez. Ela continua sendo humana. Trate elas como elas devem ser tratadas, como você trataria você mesmo, entendeu? E é isso, cara. Continuam sendo seres humanos. Trate essa pessoa como você trata o irmão na sua igreja, Então é isso, cara. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o gostei pra que esses conteúdos criem relevância na plataforma, tá bom? E é isso aí, gente. Até a próxima. Falou! Fui!